Eu sou Lília Loureiro, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, e o nosso episódio de hoje é sobre como ter apoio do meu marido para harmonizar vinhos. Bom, eu estou dizendo aqui meu marido, mas na verdade, deixa eu te explicar um pouco como vai ser esse tema aqui, tá? Eu sei que nem sempre a gente tem companhia para o vinho. Às vezes a gente gosta de vinhos, né? Uma mulher que gosta de vinhos, mas muitas vezes a gente não tem aquela companhia com quem compartilhar aquele vinho, especialmente as mulheres que são casadas, quando seu marido, seu companheiro de jornada aí, não gosta de vinhos, né? Então, esse pode ser um problema. Onde eu estou colocando aqui marido também, entendam que pode ser marido, namorado, companheiro, até amigos também, né? Porque, normalmente, o que acontece? As pessoas que gostam de vinhos, muitas vezes, elas se sentem um pouco isoladas aí nessa questão do vinho, porque nem todo mundo gosta de vinhos, ou nem todo mundo ainda teve acesso a esse universo tão especial aí dos vinhos. Só para a gente aqui, para fins didáticos, então, eu sempre vou estar falando de marido, tá? Mas não significa que seja só o marido. Então, a ideia aqui dessa live é para aquela mulher que gosta de vinhos, mas justamente o marido não gosta de vinhos. Por exemplo, ele só gosta de cerveja, ele só bebe cerveja ou só bebe destilados, né? Então, ele não tem ainda essa aproximação com o vinho. E o que é ter apoio do marido que não gosta de vinhos, né? Então, só para você entender o que eu vou tratar aqui com relação ao que é esse apoio. Esse apoio tem muito a ver com aquela questão de aprovação, né? Da aprovação para o fato de que você gosta de vinhos, independentemente dele gostar ou não. É claro que às vezes você pode se deparar, não sei como é aí o seu marido, ou as pessoas que estão ao seu redor, mas pode ser que essas pessoas ainda não conheçam o vinho e pensem que vinho é uma bebida muito forte, que vai te fazer mal, né? Que você pode beber muito, passar da conta. Na verdade, essas pessoas, elas querem te proteger, né? Elas gostam de você. Mas o que acontece é que muitas vezes elas não têm essa visão do vinho, elas nunca provaram vinhos, ou às vezes provaram vinhos que não eram bons, e aí fizeram mal para elas, e elas querem, na verdade, te proteger. Mas como você pode lidar com isso, né, com esse fato? E inconscientemente também, muita gente pode achar que ao você gostar de vinhos, ao você ir para esse lado dos vinhos, você pode se tornar uma pessoa snob, uma pessoa fresca, aquilo que a gente chama aqui, né, no nosso mundo aqui dos vinhos, de enochata. Ou pode se tornar uma pessoa muito exigente, né? E isso pode afastar você dessas pessoas. Então, muitas vezes, essa falta de apoio que a gente pode encontrar na verdade, mais no sentido de querer te proteger de alguma coisa ou não querer se afastar de você, porque pensam que o vinho pode afastá-las de você, porque elas não gostam de vinhos. Então, assim, tem essa questão, né, do seu marido poder te apoiar nisso, e tem também a questão da aprovação, aí é já mais no sentido financeiro. A aprovação no sentido de você poder comprar seus próprios vinhos, né? Você poder gastar o seu dinheiro com vinhos. E aí pode surgir um outro empecilho aí para você, né? Ele pode não te apoiar por ele achar que vinho é muito caro, né? Que não vale a pena você gastar dinheiro com vinhos, porque o vinho acaba sendo, vinhos bons só são vinhos caros, ou que o vinho já é uma bebida mais cara que as outras, né? E também volto a repetir, também é uma preocupação com você. E lembrando que o homem é muito racional, né? Essa preocupação é aquela preocupação matemática da conta, do bolso. Então, hoje aqui, minha amiga, eu vou te ajudar a, primeiro, quebrar um pouco essas barreiras, tá? Desmistificar essa questão, para que você possa aí conquistar esse apoio do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro, enfim, daquela pessoa que você quer conquistar esse apoio. Agora, o que eu não vou te ensinar aqui? Não vai ser uma receita mágica de como você ter uma poção mágica para fazer o seu marido começar a gostar de vinhos, ou a beber vinhos com você. Ou você obrigá-lo a beber aí na marra, né? Ou fazer chantagem emocional com ele. Ai, se você não beber, não gosto mais de você, alguma coisa nesse sentido, né? E eu também não vou tratar hoje aqui nessa live daquela situação que também pode ocorrer do seu marido não beber nada de álcool.
Eu estou dizendo mais assim, naquele sentido do seu marido, sim, beber bebida alcoólica, no caso, cerveja ou destilados, né? Mas não beber vinho. Essa questão do marido não beber nada de álcool é uma outra questão que eu não quero misturar aqui nessa live, até porque a gente não vai ter todo o tempo do mundo aqui para tratar de todas as questões. Então, vamos focar aqui, tá? Vamos focar nessa questão. O apoio do seu marido para você com seus vinhos e principalmente para você harmonizar vinhos. Agora, por que as pessoas muitas vezes confundem essa questão do vinho? Né? Por que às vezes o vinho aparentemente parece algo assim perigoso para as mulheres? Bom, muita gente até hoje confunde muito o que é beber vinhos e o que é degustar vinhos. Talvez na juventude, aqueles excessos da juventude, né? Tem sempre aquela nossa fase que a gente bebe muita quantidade. Mas quando a gente está degustando vinhos, a gente não está procurando quantidade, sim qualidade. Então, tem uma diferença muito grande entre beber e degustar, mas as pessoas ainda confundem isso. E pode ser até por isso que ele não te apoie aí nessa questão de vinhos. Eu mesma já passei por uma situação como essa, e até hoje ainda passo, hein? Das pessoas confundirem, principalmente quem não me conhece, quando eu falo que eu degusto vinhos ou que eu gosto de vinhos, porque eu falo, né, com um brilho nos olhos, ai, vinho, que maravilha, que delícia, e as pessoas me olham como uma bebedora de vinhos. Só que essa imagem da bebedora de vinhos é muito diferente da mulher degustadora de vinhos. Agora, eu quero te contar uma coisa muito interessante. E não é culpa sua e não é de hoje que existe essa visão da mulher bebedora de vinhos. Isso vem de muito longe, vem de muito, muito, muito mais longe do que você imagina. Existe um mito da mulher que bebe. E eu vou até te contar aqui uma história que vem lá de Roma. Olha como é longe, da Roma antiga, onde, na verdade, surgiu o vinho, foi muito importante, né, na Roma antiga, em toda a antiguidade, né? O vinho é uma bebida milenária, ela surge na antiguidade, mas em Roma o vinho ganhou um protagonismo impressionante, principalmente porque ele foi até uma maneira deles conquistarem e formarem todo aquele império romano, né? Toda aquela dominação que eles tiveram na Europa toda, não só ali na Itália, mas eles chegaram a regiões, chegaram até a Grã-Bretanha, todo o domínio de Portugal, Espanha, França, sul de França, todas as regiões vinícolas, né, atuais, vinícolas atuais. E eu quero te contar aqui a lenda do beijo, porque essa lenda, ela foi, na verdade, um historiador, né, ele pesquisando, né, a questão da história do vinho, ele descobriu, em alguns manuscritos antigos, essa questão da lenda de como que nasceu o beijo. E, segundo ele, foi por causa do vinho. Então, na Roma Antiga, o vinho ele era proibido para as mulheres, sob pena de morte. Então, olha o que eu estou te dizendo. Em resumo, a mulher que bebia, ela corria riscos de ser morta por conta de ter cometido este crime, entre aspas. Então, havia até uma frase, se surpreenderes a tua mulher a beber, mate-a. Essa era uma frase, era uma máxima daquele tempo. E por que esse radicalismo, né? Por que tão forte assim? Por que proibir a mulher de beber vinho? Então, assim, naquela época antiga, o vinho era associado ao sangue, né? E a mulher que bebesse vinho era considerada adúltera, né? Porque é como se ela estivesse bebendo um sangue estranho. Coisas da cabeça deles, tá? Agora, além disso, o vinho também ele era tido como um abortivo, desde a época do Egito, na verdade. Eles acreditavam, era uma crença de que o sangue matava outro sangue. Então, como quando você está, né, gestante, você tem um outro ser dentro de você, que é um outro sangue, que aquele sangue do vinho poderia aí matar, né, o seu bebê. E também eles consideravam na antiguidade 4 líquidos aí santificados, 4 líquidos de sacrifícios, né, que faziam parte dos rituais, né? Era a água, o leite, o sangue e o vinho. Cada um deles representando esses elementos que eram utilizados em sacrifícios, em cerimônias. Então, eles acreditavam que o vinho tinto ele tinha poderes mágicos, né? E eles acreditavam que as mulheres também tinham poderes mágicos e, portanto, elas tinham que ser proibidas
de tomar vinho para não potencializar esses poderes mágicos das mulheres. Ou seja, a mulher, por uma desculpa ou outra, que aqui não vem ao caso, a questão é que a gente foi muito tempo afastada do vinho, muitos séculos, né? Eu estou te dizendo ali de coisas, né, antes de Cristo. Então, como ele era considerado algo pernicioso, algo que, para seres mais frágeis, e a mulher era considerada, né, um ser mais frágil naquela época, ela devia ser protegida contra os excessos, contra os vícios, contra a desonra, né, contra aquilo que pudesse fazer mal. Então, por precaução, os romanos diziam o quê? Não bebam vinho, senão, né, você pode ser condenado à morte. E para eles verificarem se realmente você tinha bebido vinho ou não, eles passaram a beijar as mulheres, ou seja, eles vinham para sentir o bafo da mulher, né? Encostavam aí a boca com boca para descobrir se no hálito ela tinha ou não bebido vinho na ausência dele em casa, né? Porque lembre-se que os romanos, eles saíam, né, para fazer os trabalhos deles, políticos, filosóficos da época, e as mulheres ficavam em casa com os escravos e com os vinhos. Agora, não soa para você alguma coisa que vem assim daquela época, desse sentido de proteção, né? Os homens querem nos proteger. E se o vinho tem essa conotação, que é algo até subliminar aí mesmo, é natural que eles queiram te proteger, né? E é natural, então, que o seu marido, se não é uma pessoa do vinho, queira te proteger aí do vinho, né? Mas por que isso acontece? Porque justamente as pessoas confundem que o vinho, não confundem essa questão do beber e do degustar, e pensam que o vinho é só mais uma bebida, né? Não tem, eles olham o vinho mais como uma bebida alcoólica, e geralmente, e o que eu noto muito aqui, né, e desde que eu cheguei no Brasil eu noto muito isso, que as pessoas não acompanham o vinho com comida, né? Então ele se torna uma bebida alcoólica que se bebe sozinho, mas eu quero te dizer, não é bem assim. Não é assim que funciona. Esse é um grande erro, né? É um grande erro que eu também vou comentar aqui nessa live. Mas voltemos lá. Qual que é a diferença, então, desse beber e desse degustar? O beber é simplesmente um ato mecânico de beber, de comer, beber uma água, beber um suco, beber um líquido, beber um vinho, né? É simplesmente um ato mecânico de beber, deglutir e ok. Agora, o degustar não, principalmente com relação aos vinhos, que tem várias características, traz vários aromas, sabores diferenciados, dependendo da uva, dependendo do país, dependendo da produção, ele é degustado. E esse degustar, ele significa você colocar sua atenção no vinho. Ou seja, não é simplesmente engolir o vinho, mas é você prestar atenção no ato de beber esse vinho. Prestar atenção como? Com os seus sentidos, de preferência com os seus 5 sentidos. Então, essa é uma das principais diferenças entre esse beber inconsciente e esse degustar com consciência. Mas tem uma terceira diferença, que é essa diferença que eu comentei agora há pouco, que é uma diferença entre beber vinho com e sem comida. Ou melhor falando, degustar vinho com e sem comida, porque ainda degustando vinhos, você também deve acompanhar com algo sólido, com algo de comer. No caso do degustar, se for uma degustação técnica, acompanhar com um pedaço de pão que seja. Mas no nosso caso aqui, quando a gente fala, né, em combinar pratos e vinhos, a gente está falando em sempre acompanhar, sempre ter este vinho com comida. E o que acontece? Com relação ao vinho, eu quero te explicar que existem 3 coisas que você pode fazer com esse vinho, né? Então, existem 3 coisas, 3 tipos de coisas que você pode fazer. Só beber o vinho, que é o que a maioria faz, que é o que a maioria entende, né? Que é beber o vinho e nada mais. É degustar o vinho, que é você apreciar esse vinho, colocando a sua atenção, os seus sentidos em ação, para você ver esse vinho, entender esse vinho, degustar esse vinho, né? E sentir esse vinho. E a outra coisa que as mulheres, né, e que muitas pessoas ainda não sabem, e aí eu quero me dirigir às mulheres aqui, claro,
e que muitas pessoas não sabem, muitas mulheres não sabem, e acabam aí, eu tenho ouvido, né, algumas mulheres aí que eu me relaciono falarem, que elas nunca imaginaram isso, é que existe a harmonização de vinhos, que existe a questão de você acompanhar o seu vinho com comida, e isso faz toda a diferença, não só fisicamente, não só no seu metabolismo, né, no nosso metabolismo aqui feminino, mas principalmente também toda a sua parte sensorial do vinho. E talvez, meu amigo, o seu amigo também faça essa confusão, o seu marido, desculpa. Eu falei o amigo, o marido. Enfim, os dois. Mas também talvez ele faça essa confusão também. Talvez ele também não saiba que existe esse degustar. Talvez ele não saiba que existe esse harmonizar vinhos. Talvez nem você saiba disso, talvez isso seja a primeira vez que você esteja ouvindo aqui falar. Por isso que nesse temas de hoje eu quero te trazer clareza sobre isso. Isso vai te ajudar muito. Não só a você mesma se sentir mais fortalecida, mais segura, né, ao gostar de vinhos e ao se apresentar aí socialmente, na sua família, com o seu marido no particular, como uma mulher que sim gosta de vinho assumidamente e conscientemente, mas também trazer clareza para você conquistar esse apoio do seu marido, dos seus amigos, da sua família ao beber vinho. Então, mais uma coisa importante. Então, qual seria essa diferença entre esse beber ou esse degustar vinhos e o harmonizar? Bom, o beber eu já falei que é algo trivial, né? É algo trivial e que pode ser confundido e você bebe todos os líquidos. O degustar é algo um pouco mais técnico, né? Na verdade, você vai começar a desenvolver os seus sentidos para apreciação dos vinhos, das características dos vinhos. E quando eu falo sentidos, são os nossos sentidos, os 5 sentidos, né? A audição, a visão, o olfato, o paladar e o tato. Tudo isso você pode colocar ali para sentir o vinho, para degustar esse vinho de uma maneira sensorial. Isso é o que a gente chama aqui, né, e o que eu defino como a degustação sensorial de vinhos. Não é simplesmente degustar e falar gosto ou não gosto. Não. É você degustar para entender esse vinho, para interpretar esse vinho, para sentir de verdade todos os detalhes, todas as nuances desse vinho. Seja no nariz, na boca, no olhar esse vinho, tudo que ele tem para te contar, para te transmitir, porque o vinho tem muita coisa para te contar. Esse é o degustar, mas ainda assim, ele é um degustar que tem algumas questões um pouquinho mais técnicas, né? Tem uma maneira de fazer, tem um passo a passo para fazer, tem uma ordem certa para você fazer isso, para você conseguir realmente sentir tudo isso que o vinho te traz. Agora, harmonizar já é um pouco diferente. Harmonizar vinhos já é algo cultural, tem a ver com a comida e com o momento do vinho. Você também vai aplicar na harmonização essa questão dos sentidos na comida, porque também é verdade que a comida também te transmite muitas coisas com os seus sentidos. Mas o harmonizar, ele vai além da técnica. Ele tem muito a ver com toda essa cultura milenar do vinho, essa história do vinho e tudo aquilo que o vinho, ao longo dessa jornada do próprio vinho aí, até chegar nos nossos dias atuais, tudo aquilo que aconteceu com ele, a evolução do vinho. Isso vai estar retratado na sua taça. E para harmonizar, esse conhecimento também é muito importante. Então, eu quero te contar quais são aqui, né, os benefícios que você pode ter ao ser uma mulher que sabe harmonizar vinhos e por que o apoio do seu marido pode ser importante nesse momento, em que você realmente toma essa decisão de ser uma mulher que degusta e harmoniza vinhos. Veja só, mesmo que ele não goste de vinhos, é verdade sim que ele pode te apoiar quando você demonstra que o vinho é algo que você gosta, que você sente prazer e que você entende dele. Que você não está simplesmente bebendo por beber, distraidamente, bebendo por beber inconscientemente. Porque o que pode trazer uma certa insegurança nele é que ele quer cuidar de você e ele não quer que você ultrapasse limites, ou que não quer que você tenha excessos, ou que você passe mal. Mas quando ele começa a entender que isso é algo que te dá prazer, que você gosta, e que te traz uma bagagem aí por trás, uma bagagem cultural, uma bagagem diferenciada, ele começa a perceber algo também diferente em você, né?
E eu entendo que isso pode ser muito importante para você, porque olha só o meu caso, né? Eu não sou casada, tá? Então, eu não tenho marido, mas sim, eu moro com um irmão. Eu vim cuidar desse meu irmão que teve um AVC, e tudo bem, amiga, fica tranquila que ele está bem, tá? Ele está tão bem que tudo bem, a gente já tem uma vida normal, porém, ele não toma álcool, né? Desde que ele teve AVC, ele não bebe. Mas olha só que interessante, ele me apoia. Ele me apoia no vinho, porque ele sabe que além de eu gostar do vinho, eu não gosto só do vinho como bebida. Eu gosto da cultura do vinho. Eu gosto dos momentos que o vinho proporciona em família. Os filhos do meu irmão começaram a me ver gostando de vinhos, também estão gostando de vinhos. Então, o prazer que eu tenho em proporcionar para eles, quando eles vêm aqui em casa, abrir uma garrafa de vinho, compartilhar esse momento. Abro uma garrafa de suco de uva e dou para o meu irmão, entende? E aí esse prazer é compartilhado na mesa. Essas sensações de prazer, de bem-estar. E principalmente quando eu estou muito estressadinha, né? Essa sensação de relaxamento que vem depois de um dia aí de trabalho estressante, você tomar uma taça de vinho e relaxar. E ele vê esses benefícios em mim. Portanto, ao ver isso, e ao ver como eu me comporto com o vinho, ele me apoia. Ele reconhece isso em mim. É por isso que ele me apoia. Eu não preciso obrigá-lo a apoiar. E veja, ele é meu irmão, hein? Nem precisaria, mas isso me reconforta também. Eu sei que você também gostaria muito desse apoio. Por isso que eu estou fazendo essa live aqui para você, especialmente para você. Agora, olha só, isso que eu te falei não aconteceu por acaso, né? Aconteceu por quê? Porque eu sei beber, porque eu sei harmonizar vinhos, porque eu sei degustar o vinho, apreciando o vinho, apreciando essa cultura que tem por trás de cada vinho, de cada uva, de cada garrafa, aquele vinho que está na minha taça naquele momento. Então, olha só, por que harmonizar vinhos é importante para você conquistar o apoio do seu marido? Porque quando você sabe harmonizar, primeiro que os outros reparam, você não está ali com aquele vinho por acaso, você está escolhendo o vinho, comprando um vinho, né, ou fazendo uma comida especial para aquele vinho, porque você quer combinar esse vinho, você quer extrair desse momento algo prazeroso. E com certeza o seu marido também vai notar isso. E ele vai notar essa diferença, porque você deixou de ter aquele status da bebedora de vinhos para se converter numa entendedora de vinhos, numa mulher que não faz as coisas aleatórias, que sabe o que está fazendo, que desfruta desse vinho com mais prazer, que come com o vinho, que não é uma pessoa que só bebe vinho. Isso daí do metabolismo é muito importante, acho que até é importante eu dar uma parte aqui. A gente não pode se enganar, o vinho é uma bebida alcoólica, e o álcool tem efeito no nosso corpo, mas esse efeito do álcool, do nosso metabolismo, ele é muito minimizado quando você não toma o vinho de barriga vazia, né, de estômago vazio. Quando você tem a comida junto com o vinho, demora muito mais para esse álcool chegar aí no seu sangue e esse metabolismo fica muito mais lento e os efeitos são menos sentidos, né? São sentidos muito menos efeitos. E além disso, tem mais uma coisa, inclusive eu tenho até um Reels lá no meu canal do Instagram, se você quiser ver mais detalhes, mas é sempre acompanhar o vinho com água, porque também o álcool tem o efeito de desidratar o nosso corpo, então é muito importante repor esse líquido. Então, no protocolo de beber vinho, uma das coisas que a gente aprende é justamente isso, sempre acompanhar vinho com comida e com água. Que quantidade de água, Lília? A mesma do vinho, né? Simples assim. Por quê? Porque muitas vezes, se você não come, vai fazer mal para você. E pelo contrário, quando você come com o vinho, você vai fazer bem para você aquela combinação, né? Vai realmente te fazer bem. Por isso que combinar pratos e vinhos não é só uma coisa estética, não é só uma coisa como que social, de etiqueta social. Não, tem a ver muito com o seu próprio consumo desse vinho. Não só do seu prazer ao consumir o vinho, mas também do efeito que ele vai ter em você. E escolher o vinho ideal para cada prato em cada momento, além de tudo, além de ser uma maneira muito gostosa, né, de você desfrutar do seu vinho, é também uma arte. É uma coisa diferenciada. Aí você passa a ser vista como o quê? Como uma mulher conhecedora, como uma mulher inteligente, como uma mulher interessante.
né? Como uma mulher que sabe o que está fazendo, que sabe o que quer. E claro que o seu marido vai começar a perceber isso em você. Ele vai saber que você não é mais aquela simples bebedora de vinhos. Inclusive, você se torna uma mulher mais elegante, até mais sensual por causa do vinho, porque o vinho tem sim esse glamour, né? E tem essa cultura por trás que vem junto com o vinho. Então, uma mulher culta sempre é uma mulher muito mais interessante. Agora, uma coisa, minha amiga, não elimina a outra, né? E o que eu queria dizer com isso é o quê? Você não precisa mudar o seu marido, né? Nem querer, assim, você não precisa querer que ele mude, que ele passe a tomar vinho com você. E também pode acontecer o contrário, você também não precisa você também mudar. Talvez você goste também de cerveja, talvez você goste também de destilados. E eu não estou dizendo aqui que é só o vinho, que você pode escolher somente o vinho, né? Que o vinho exclui as demais bebidas ou os demais momentos sociais. Para te explicar isso melhor, eu até vou citar o exemplo da Nelly, que é uma aluna minha, cujo marido é da cerveja. Tá? Ele é da cerveja, mas ela também gosta de cerveja. Não é que ele é da cerveja e ela é do vinho. Ela é muito do vinho, ele é muito da cerveja. Mas ela também acompanha o marido dela na cerveja, e claro que ele também dá ali uma acompanhadinha nela com o vinho. Mas o que é mais legal mesmo é o seguinte, quando a gente faz as nossas aulas, e as nossas aulas são online, tá? Então, nas nossas aulas online, quem vem para a aula são as mulheres, né? Porque, afinal de contas, somos, né, um grupo de mulheres que aprendem juntas, que degustam, que harmonizam. Ele virou meio que o nosso contra-regra, né? Porque ele ajuda, ele apoia. Né? Faltou uma taça, ele traz uma taça para ela. Faltou, sei lá, tem uma comidinha no fogão, no forno, porque a gente faz harmonizações também online. Ele traz o prato para ela. Ele não aparece na tela, mas a mãozinha dele aparece ali apoiando, ajudando. Né? E eu tenho certeza que ele sim também aproveita para experimentar o vinho que ela abre naquela noite. Né? Então, essa cumplicidade, essa maneira, né, de um entender o outro, de um complementar o outro, tem muito a ver com a harmonização de vinhos. Afinal de contas, harmonizar os vinhos é combinar duas coisas que são diferentes, mas que juntas elas se tornem melhores. Tá? E é isso que a gente busca também nas nossas relações humanas. Né? Então, assim, se você também gosta de cerveja, não tem problema algum, minha amiga, fique muito tranquila, porque teve duas coisas que eu aprendi na Espanha, quando eu morei lá 12 anos, foi lá que eu fiz meu curso de sommelier, foi lá que eu dei meus primeiros passos, na verdade, né, nesse universo tão delicioso dos vinhos, foi lá que eu descobri muitas coisas sobre vinho, sobre cultura, mas teve duas coisas que me marcaram. A primeira delas é que cada um pode gostar do que quiser e estar juntos. E eu sei que isso pode parecer muito simples, e eu sei que na teoria pode parecer muito válido, mas eu noto que muitas vezes isso não é tão verdadeiro aqui no Brasil. Talvez por ser Europa e por no hemisfério norte, né, de uma maneira geral, as pessoas são um pouco mais individualizadas. Não são individualistas, mas cada um tem mais um respeito pelo individual. O individual, às vezes, é mais se sobrepõe um pouco mais, mas não significa que por você ter o seu gosto individual, você tem que estar separado, né, das outras pessoas. Né? Não precisa todo mundo fazer sempre as mesmas coisas, igualzinho para estar juntos. Isso é que é muito interessante. As pessoas não precisam gostar das mesmas coisas. Então, quando você sai, né, com um amigo, com uma amiga lá, um pode pedir vinho, outro pode pedir cerveja, um pode pedir Jerez, um pode pedir vermouth, um pode pedir água, o outro Coca-Cola. Tem gente que pode não pedir nada e está tudo certo. Não precisa ter essa questão, né, de que todo mundo tem que pedir a mesma coisa, senão não forma um grupo. Né? Não é bem assim que funciona. Tá? Então, é uma questão mais de mentalidade. Tá? Isso eu estou te falando aqui é mais uma mentalidade que eu aprendi lá. Cada um pode seguir ali o seu gosto pessoal, né, a sua questão pessoal, mas isso não significa que você vai estar afastado dessas pessoas. E a segunda coisa é muito interessante, que as pessoas lá bebem a cerveja, o vinho e os destilados, tudo na mesma refeição, no mesmo momento, no almoço ou no jantar.
E eu vou te dar um exemplo bem simples. Você pode ir para o almoço. Isso acontecia muito no final de semana, principalmente, né? Claro, durante a semana não dava para fazer isso com tanta, né? Não dava para fazer com tanta, de maneira mais relaxada. Mas, por exemplo, marca, né, com o pessoal para almoçar. Você chega no restaurante, tem uma barra, e aí você pode pedir uma cerveja, como um aperitivo. Tá calor, tá, vamos pedir uma cerveja. Eles servem muito cerveja, né, em copo, assim, tipo como se fosse um chopp, e aí você toma uma cerveja. Aí depois você vai para o almoço, e no almoço, na comida, lembra que harmonizar comidas e vinhos é uma coisa muito tradicional de lá. Então, usa o vinho para harmonizar com a comida do almoço. Então, o almoço é acompanhado por vinho. Obviamente, se alguém quiser acompanhar por cerveja, não tem nenhum problema, tá? Mas o mais rotineiro é, eu chego, tomo uma cerveja, como um aperitivo. Sento na mesa, vou pedir o vinho, vamos comer, beber ali com o vinho. E no final da refeição, vai usar o destilado como um digestivo, por exemplo, ou para acompanhar ali o finalmente, né, daquele momento ali agradável, depois do café. Né? Não é obrigatório, mas geralmente tem essa ordem também das bebidas. Ou seja, você, minha amiga, também pode gostar de cerveja, sim, e até de destilados. Uma coisa não impede a outra. Tá? Sempre que você saiba como beber cada uma dessas bebidas, que também tem ali as suas questões específicas, tá bom? Agora, voltando aqui para a nossa harmonização, né? E eu te perguntaria, depois de tudo que eu te contei aqui, por que investir tempo e dinheiro em aprender a harmonizar vinhos é importante? E por que eu estou falando de tempo e de dinheiro? Porque eu sei que a gente vive numa época muito complicada, muitos afazeres, muitas coisas, parece que o tempo não rende, parece que a gente está sempre correndo, né, para lá e para cá. E a gente também, muitas vezes, faz contas, né? Faz contas e fica pensando, será que vale a pena mesmo eu gastar um tempo para aprender sobre a harmonização? Será que vale a pena, né, eu gastar dinheiro, não só com aprender, mas também com os vinhos para harmonizar? Será que isso não é muito caro? Então, eu acho assim, que na verdade, quando você decide investir tempo e dinheiro em alguma coisa, é porque você quer ter um retorno positivo daquilo, né? Ninguém quer perder tempo nem perder dinheiro. Uma coisa é verdade, quando você aprende a degustar e harmonizar vinhos, a combinar pratos e vinhos, pensa bem, você vai comer e beber mesmo a sua vida toda, tá? A gente nasce comendo e bebendo e vai morrer comendo e bebendo. A questão como você quer fazer isso? Em determinados momentos, você quer sentir prazer também nesse momento? Você quer transformar esse momento num momento que também te traga algo diferenciado? É mais ou menos como quando você fala, para que eu vou perder tempo indo num museu? Para que eu vou perder tempo, desculpa, lendo um livro? Né? Vinho é cultura. Né? Vinho é cultura. Então, não é perder tempo, é ganhar algo, é adquirir algo, né? Adquirir essa cultura, adquirir uma maneira diferenciada de tratar com esse vinho. Né? E adquirir também essa percepção de que o vinho, você não é só essa bebedora de vinhos, e que o vinho te traz também coisas diferentes aí para a sua vida. E olha só que interessante. O que um amigo, né? Aí, no caso, um amigo de uma aluna minha me falou para ela, né? Eu vou passar aqui, eu vou colocar o vídeo dela, deixa eu fazer aqui, para você ver o que ela contou, que eu achei muito interessante. Opa, peraí que foi para frente. E é cada vez mais apaixonante, né? Porque assim a gente aprende a saborear, degustar, né? E eu tenho um amigo até que diz assim, ele toma cerveja, né? Daí ele diz assim, eu queria poder tomar a cerveja como tu toma o vinho, porque tu vai aos poucos, com calma. Deixa eu voltar aqui. Então, você percebe que até a maneira como as outras pessoas veem, né, você, passa a ser diferente, né? Você toma um vinho diferente, de uma maneira diferente, com calma, não é aquela coisa
de tomar um volume de vinhos, né? Beber aí loucamente. Então, você vê como ela, ao aprender de vinhos, além de ser prazeroso para ela, ela também acaba influenciando quem está ao redor dela, né? E, claro, o seu marido pode até falar para você, vinho é muito caro. E, claro, isso é um dos grandes mitos que a gente tem no Brasil, e essa ideia está muito impregnada aqui no Brasil, porque, principalmente, a gente não tem uma cultura de vinhos muito longa, né? A gente não tem uma cultura de vinhos como tem nesses outros países, e, na verdade, acaba que o vinho fica colocado como uma coisa, assim, muito, como eu quero dizer, muito distante da gente, né? Muitas vezes, e é claro que sim, existem vinhos caríssimos, mas não são aqueles vinhos que a gente vai usar no nosso dia a dia para harmonizar. Não são esses vinhos que a gente vai estar todos os dias com eles, né? E a verdade é que na Espanha o vinho é uma bebida muito popular, tão popular como a cerveja. Tão popular a ponto que nos bares, nos restaurantes, alguns deles, eles servem pelo mesmo preço. É o mesmo preço, uma taça de vinho ou um copo de cerveja. Ou uma garrafinha de água. É o mesmo preço. Então, não existe essa separação tão grande entre o vinho e as outras bebidas. Não existe essa elitização do vinho, né? Como o vinho, ele é sofisticado, sim, mas ele não é snob, não precisa ser elitizado a ponto de ser inacessível. Porque aqui, na verdade, essa elitização do vinho acaba transformando o vinho em algo que parece inacessível. E é claro que o seu marido pode pensar, bom, se ela começar aqui com o vinho, vou gastar muito dinheiro com o vinho, né? Quando você sabe vinho, quando você investe seu tempo, seu dinheiro em aprender sobre vinhos, você aprende uma coisa que é muito importante nos vinhos, que é escolher o vinho certo para cada momento, para cada comida, com um bom custo-benefício. Porque escolher vinho caro é fácil, minha amiga. Escolher vinho caro não tem nenhuma dificuldade. Eu quero ver você saber escolher um vinho bom, bonito e barato, que é justamente o que eu ensino. Eu tenho um método para ensinar minhas alunas a escolher o vinho bom, bonito e barato. E isso você faz com conhecimento, com informação e com tomada de decisão, né? Com poder de decisão. E aí você passa a economizar nos seus vinhos. E não só economizar no preço, não fazer uma boa economia ao pegar, por exemplo, escolher vinhos para comprar e pegar uma boa oferta, mas você começa a escolher vinhos mais baratos e muito melhores do que aqueles que você tomava antes. Você começa a saber comprar seus vinhos, aproveitando as ofertas, mas também sabendo escolher para o que você quer aquele vinho, para que momento você quer aquele vinho. E com isso, vale muito a pena, sim, você gastar tempo para aprender sobre isso, né? Estudar vinhos, porque você vai economizar nos seus vinhos. Você passa a fazer escolhas mais assertivas, escolhas melhores, onde você tem um melhor retorno do seu investimento. Se você é uma mulher aí ligada nessas questões de dinheiro, fica aqui comigo, porque agora eu vou entrar numa questão muito importante. Eu tenho ouvido muito falar isso, vinho é mais caro que cerveja, vinho é mais caro, vinho é mais caro. Bom, não sei se você sabe ou não também, mas eu trabalhei em banco, eu trabalhei 20 anos, até mais, 20 e tantos anos em banco, e eu sou economista de formação. Então, agora chegou a hora da gente fazer umas contas aqui, porque no mundo do vinho, você viu, eu já falei de arte, já falei de tradição, já falei de história, e agora nós vamos falar de matemática e de economia, né? Então, deixa eu te fazer uma conta rápida aqui com você. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma conta rápida aqui para você. Só um minutinho aqui, quer ver? Eu fiz o seguinte, ó. Eu fiz o seguinte. Deixa eu te mostrar isso aqui. Eu peguei aqui num site, tá? Um site aí que fala mais ou menos, tá? Quanto que é o consumo, um site de eventos, né? Quanto que eu devo comprar de vinho se eu quiser fazer um evento, né? E no caso aqui eu peguei como exemplo, se quiser fazer uma festa, né? Para casais adultos, quanto de consumo vai de cada tipo de bebida? Quanto comprar, né? Para essa festa de cada tipo de bebida? E ok, aqui tem uma referência aqui de cerveja, né? Entre 800 ml ou 1 litro aí por pessoa, e tem uma referência do vinho aqui, meia garrafa de vinho, né, por pessoa. Beleza, muito bem. Então, vamos partir do pressuposto aqui que seja mais ou menos 1 litro aí de cerveja, né? Olha só, se eu pegar
né? E fui lá no supermercado. Deixa eu ver quanto está uma garrafa de cerveja aqui da Heineken. Vai, uma cervejinha boa, uma Heineken. Bom, se são 330 ml, vão ser 1 litro, vão ser 3 garrafinhas dessa. Dá R$19, né? 3 garrafinhas é um consumo aí normal de cerveja, né? E se fosse vinho? Quanto seria, então, aí 2 taças de vinho, por exemplo? Eu nem vou colocar meia garrafa, porque normalmente, e aí estou falando mais de mulheres, né? A gente vai tomar duas taças de vinho, e eu considero sempre uma garrafa, ela serve 5 taças de vinho. Então, se eu pegar no vinho, eu vou ter aqui 2 taças de 150 ml, são 300 ml, né? R$17. Tudo bem, se quiser pegar metade, também vai dar R$21. É quase que a mesma coisa com a cerveja. Mas o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, o vinho, a cerveja, olha só o que eu coloquei ali embaixo. A cerveja, ela tem... o vinho tem 12,5, né? Esse caso desse vinho concreto, tem 12,5 de álcool. Mas deixa eu voltar aqui na cerveja, ela tem 5% de álcool. É muito menos álcool. Isso significa muito menos corpo. Isso significa... Vou voltar aqui com você. Isso significa que, além dela ter menos corpo, né, ela é menos encorpada que o vinho. O vinho tem 12,5 de álcool, a cerveja tem 5%. Quando você come com o vinho, eu acabei de falar que a gente sempre deve comer com o vinho, né? E nem sempre a gente come com a cerveja. Às vezes, sim, um petisco e tal, mas normalmente o vinho vai acompanhar a comida inteira. Quando você já come e sendo uma bebida mais densa, você não vai beber tanto vinho como você bebe a cerveja. Além do que a cerveja tem aquele efeito diurético dela, né? Que faz você ir mais no banheiro e você beber mais cerveja. Então, é um grande mito dizer que cerveja e vinho um é mais caro que o outro, porque, primeiro, isso está muito em função da quantidade de cerveja que você vai beber e do vinho. Claro que também tem a ver com o tipo de vinho que você vai beber, mas aqui eu não estou pegando nem cerveja artesanal, porque se eu pegar cerveja artesanal, tem cervejas artesanais que é o preço de uma garrafa de vinho também, né? E olha que a cerveja artesanal vem o quanto? Vem 300 ou vem 600 ml? Então, assim, é um grande mito colocar as duas bebidas assim, e eu vou te contar mais um segredinho histórico aqui. Esse mito, ele não é só um mito. Na verdade, a cerveja e o vinho têm uma briga aí secular entre os dois, tá? Eu vou te contar agora aqui os bastidores, as briguinhas dos bastidores do mundo do vinho, tá? O que acontece? Lá no Egito, a cerveja surgiu no Egito, né? Desde a época do Egito já existia cerveja. Na verdade, as bebidas surgiram ali na Mesopotâmia, tal, quando o homem da Idade da Pedra ainda estava lá, ele se tornou sedentário, começou a plantar e a cultivar. E eles não sabem quem surgiu primeiro, se foi a cerveja ou se foi o vinho. Na verdade, os dois surgiram mais ou menos ali na mesma época e tem uma briga aí de quem foi o primeiro, né, a ser aí descoberto. Mas o fato é que lá no Egito, o vinho, ele tinha realmente um status de ser a bebida dos faraós. E a cerveja era a bebida dos populares, era a bebida popular do povo, né, dos egípcios normais ali, né? Então, da plebe, não era plebe, naquela época não chamava plebe, mas enfim, era a bebida mais popular do povo. E o vinho era reservado para os faraós, inclusive, descobriram na tumba, agora mais recentemente na tumba de Tutankhamon, que ele levou para a viagem dele, né, para outra vida, ele levou ânforas de vinhos, descobriram 2 tipos de vinhos que ele tinha levado ali dentro da tumba dele, eram vinhos ali, estilo vinhos fortificados, que realmente faziam parte ali dos rituais. Então, desde lá tem essa briga, essa rivalidade entre a cerveja e o vinho. Então, não é de hoje que existe realmente essa certa briguinha, tá? Agora, voltando aqui ao nosso vinho, tem mais uma coisa. Quando você está com a cerveja, e eu acho que até a tendência das latinhas e das garrafas menorzinhas de cerveja é um pouco por conta disso. A cerveja, depois de aberta, se você pegar uma garrafa muito grande de cerveja, ela fica choca. Você não consegue guardar a cerveja, né? Depois de aberta, que ela vai ficar choca. O vinho não fica choco igual a cerveja. Você pode tomar suas 2 tacinhas de vinho e guardar o vinho na geladeira para depois você ainda aproveitar esse vinho por mais 2 ou 3 dias aí. Então, aquela garrafa, você não joga fora. Você não toma 2 taças e joga fora a garrafa. Na verdade, você vai
continuar bebendo aí um pouco mais desse vinho por mais alguns dias. Ele não vai estragar. Coisa que com a cerveja isso não acontece, né? Mas assim, qual é o maior benefício realmente para você quando você é uma mulher que sabe harmonizar? Será que isso realmente ajuda você a ter apoio do seu marido? Eu acho que tudo realmente vai depender dessa questão de como você vai se relacionar, né, com o vinho e com a gastronomia, e como você vai transformar esse momento em um momento diferente para você realmente demonstrar aí para o seu marido que isso é uma coisa muito gostosa, muito boa, né, e que ele também pode participar disso. E o efeito colateral disso, né, o maior benefício de você saber harmonizar é que na hora que você começar a fazer isso, com certeza ele vai começar a prestar atenção e com certeza ele vai também desejar experimentar com você. E ele vai começar a perceber também que isso não interfere no gostar de beber cerveja dele. Na verdade, isso vai só agregar mais valor, vai ser um plus para ele, vai ser algo a mais, né? E, inclusive, isso pode ser mais um ponto de conexão entre vocês. Pode transformar aquele momento em um momento agradável para vocês dois. Então, acho que esse é o maior benefício realmente que você pode ter quando você aprende a harmonizar. E ele consegue, né? E o vinho consegue isso. Por que o vinho consegue isso, né? Será que ele tem alguma coisa mágica mesmo, como já diziam os antigos? Eu diria que tem duas questões. O vinho é uma bebida social. O vinho, você não imagina você bebendo um vinho, é possível, tá? Mas você bebendo um vinho ali totalmente sozinha. Geralmente você vai estar bebendo esse vinho de uma maneira social e com mais pessoas, normalmente, tá? Não significa que você não possa beber também sozinha, porque você não está sozinha, você está com o vinho. Mas ele também é uma bebida muito atraente socialmente, ele gera curiosidade. E quando você está conectada com o que eu chamo de mundo paralelo do vinho, que é esse saber do vinho somado ao degustar vinho, ao saber degustar vinho, ou seja, esse lado cultural do vinho aliado ao lado sensorial do vinho, aí sim ele fica muito mais interessante. Ele deixa de ser só uma bebida social, né, para se tornar uma bebida também cultural. O vinho, ele é sensorial, a comida também é sensorial. Né, o comer e beber se transforma em um dos grandes prazeres da vida também, onde você tem bons momentos, principalmente quando você compartilha isso com boa companhia. E é impossível não perceber quando você está degustando, quando você está desfrutando desses momentos de prazer, harmonizando vinhos. Porque surge, é como uma vibração que surge realmente desse momento. É um momento especial. E as pessoas começam a notar isso. Começam a notar que você faz parte de alguma coisa diferenciada, que aqui eu chamo de mundo paralelo dos vinhos, que é isso que eu descobri na Espanha, esse mundo paralelo dos vinhos, eu descobri lá. E mesmo que elas não entendam o que está acontecendo, ou não saibam, nem conheçam esse mundo paralelo dos vinhos, elas sentem, porque ele é real, ele existe. Tá? Então, quando você acessa esse mundo paralelo dos vinhos, é quando você começa a ter esses benefícios e começa a conquistar esse apoio, especialmente de quem está mais perto de você, no caso aqui, do seu marido. Agora, onde as mulheres mais erram a tentar buscar esse apoio do marido? Quando elas não conhecem esse mundo paralelo dos vinhos, quando elas não conhecem essa questão de harmonizar vinhos. As mulheres tentam convencer o marido a beber vinho. Elas tentam fazer essa chantagem emocional. Mas se você não beber, eu também não bebo a sua cerveja, eu também não vou deixar você comprar cerveja. Ou elas ficam dependentes desse apoio e às vezes deixam até de beber vinho porque elas se sentem sem esse apoio, sem esse suporte, né, do seu marido, do seu companheiro, né? E aí elas não têm essa força de dizer, bom, eu gosto de vinho, eu assumo meu vinho, cada um assume o que quer e tá tudo bem, né? Muitas vezes fica realmente nessa dependência emocional. Ai, já que ele não toma o vinho, eu também não vou tomar, né? Ai, se não gosta de beber, eu também não vou beber. Ou então, eu vou me obrigar a tomar cerveja. Eu até te conto uma coisa muito curiosa, né? No começo, quando eu voltei aqui para o Brasil, que a gente começou a fazer umas degustações, a gente escolheu o dia de quarta-feira para a gente degustar no presencial. E olha só que interessante, foi meio de propósito mesmo. Por quê? Porque quarta-feira é o dia do futebol.
né? Não é o dia da cerveja e do futebol? É o dia dos maridos assistirem os jogos. E aí, na quarta-feira, era o dia das mulheres degustarem seus vinhos. Olha que legal. Não tinha conflito, né? Até que um dia os maridos começaram a querer vir também participar das degustações. E aí foi muito engraçado. Claro que eles não participaram, tá? Mas eles puderam ficar lá no restaurante tomando a cervejinha deles e assistindo o jogo. Bom, mas deixa eu te falar. Então, assim, não é essa maneira mais inteligente de uma mulher do vinho, de uma mulher inteligente, de buscar o apoio do marido, né? Eu já comentei aqui anteriormente que o maior benefício da harmonização é você se tornar diferenciada, e aí seu marido vai notar isso e ele vai querer se aproximar disso, ou então, pelo menos, te apoiar nisso, porque ele vai ver que isso faz bem para você. Agora, por onde começar, né? Por onde você pode começar para se sentir apoiada aí pelo seu marido, pelo seu namorado, pelos seus amigos, pelos familiares, né? Especialmente por aquelas pessoas que você mais gosta, claro, né? Bom, eu diria que primeiro, sem sombra de dúvidas, é aprender a harmonizar vinhos, né? Porque quando você começa a harmonizar, você vai descobrindo esse mundo de possibilidades, de combinações, você começa a transmitir isso para eles. E não é só em ocasiões especiais, não. A harmonização pode ser aquela harmonização do dia a dia. Sabe aquela harmonização? Porque você tem vinho para tudo. Tem esse vinho, que é o vinho jovem, o vinho do dia a dia, o vinho para você harmonizar aquela sua comidinha, né, normal ali do dia a dia. E à medida que você vai evoluindo na harmonização, o que vai acontecer? Você começa a ficar boa nisso, né, na degustação e na harmonização. E aí você começa a arrasar harmonizando seus vinhos. E aí sim que isso se nota. Né? Aí sim que isso se nota. Quando você começa realmente a arrasar, a fazer aquelas harmonizações deliciosas, com certeza não vai passar despercebida, principalmente do seu marido. Mas, Lília, como é que eu vou fazer isso? Como é que você organiza isso? Deixa eu te contar aqui rapidamente. Quando eu voltei do Brasil, eu percebi justamente isso, que as mulheres aqui estavam completamente desconectadas desse mundo paralelo dos vinhos que eu já tinha conhecido lá na Espanha. E aí eu tomei uma decisão, que foi compartilhar todo o conhecimento que eu já tinha naquele momento ali com vinhos, com as outras mulheres, que também eram apaixonadas por vinhos, mas não tinham essa coragem, né? E não tinham nem onde se reunir, aprender, e a degustar, e a compartilhar tudo isso. Foi aí que eu criei a Castalha Mulheres do Vinho, essas reuniões de quarta-feira aí, de propósito mesmo, né? Para quê? Para compartilhar esse mundo paralelo do vinho, né, esse conhecimento, e para formar o nosso próprio mundo paralelo do vinho. Criar o nosso mundo paralelo do vinho das mulheres, do nosso jeito feminino. Então, foi assim que a Castalha Mulheres do Vinho virou o nosso mundo paralelo dos vinhos. E como transformar essa mulher comum, que gosta de vinhos, em uma mulher do vinho? Como transformar ela em uma mulher castaliana dos vinhos? Deixa eu te contar. Primeiro passo é esse, é saber que existe esse mundo paralelo do vinho, que é possível você aprender sim a degustar, harmonizar seus vinhos, que qualquer mulher que deseje fazer isso, pode fazer parte desse mundo paralelo dos vinhos. Esse é o primeiro passo, saber que ele existe. Agora, para entrar para esse mundo paralelo, não basta você só gostar de vinhos, só você ser uma apreciadora de vinhos, gosto ou não gosto. E nem mesmo só saber a técnica de degustar vinhos. Às vezes você já é uma iniciada nos vinhos e já sabe como degustar vinhos, mas isso não é suficiente para você acessar esse mundo paralelo do vinho. Para você acessar de verdade esse mundo paralelo do vinho, esse mundo da castanha, o caminhar, né, o caminho correto, é você começar conectando o saber do vinho, esses saberes ancestrais do vinho, que é toda essa cultura, essa tradição, essa ancestralidade do vinho, das uvas, das regiões, dos estilos de vinho, com o lado sensorial do vinho, que é o seu próprio desenvolvimento dos seus sentidos para os vinhos, do seu conhecimento de você mesma. Você colocar esse conhecimento, tanto cultural, tanto intelectual, mas também esse conhecimento sensorial juntos, e associar isso à gastronomia, que também tem muito de cultural. Quando você faz essa conexão, é quando você começa a se desenvolver e a crescer nesse mundo paralelo dos vinhos. E aí você começa a se transformar nessa mulher do vinho, essa mulher que sabe arrasar com vinhos em qualquer ocasião, harmonizando, principalmente para o seu próprio prazer, mas especialmente para quem estiver com você. E principalmente se essa pessoa que estiver com você for seu marido.
Por isso que eu sempre digo que os efeitos colaterais aí de quem sabe harmonizar vinhos, né, o que pode acontecer com você quando você se torna uma mulher do vinho, é que apesar do seu marido ainda não estar conectado com esse mundo paralelo, né, no começo ele só enxergar você como uma mulher que gosta de beber vinho, aos poucos ele vai percebendo essa mudança em você. Tudo começa por você. Aqui não se trata do vinho, minha amiga, se trata de você. Ele vai percebendo algo mais profundo. Ele vai notar que você está se tornando uma mulher mais interessante, que agora você sabe degustar, sabe comprar um vinho, sabe escolher, sabe harmonizar, o que não é pouco, hein? Saber harmonizar não é pouco, não. Porque não é só colocar prato e comida juntos, é saber como fazer isso. A harmonização não é genérica. E o seu marido, ele até pode não entender muito bem isso, mas ele vai sentir que tem algo diferente aí, né? Tem algo a mais, né? Seja naquele prato especial que você vai preparar para aquela harmonização, seja no teu entusiasmo de fazer uma receita típica de algum país que você decidiu fazer para fazer uma harmonização regional, seja na maneira de você escolher e servir o vinho também, porque servir o vinho também faz parte desse prazer sensorial. Mesmo que seja isso para você mesma, ele está do seu lado com a cervejinha dele e está tudo bem. Eles também não falam que a cerveja, para ser bem apreciada, tem que estar estupidamente gelada? O vinho, para ser bem apreciado, dependendo do tipo de vinho, tem que estar na temperatura ideal. E, no mínimo, você vai começar a provocar o seu marido, vai começar a provocar a curiosidade dele, você vai gerar curiosidade nele. E vai tudo indo bem, por quê? Porque mesmo que ele não conheça o mundo paralelo do vinho, mesmo que ele nem saiba da existência desse mundo paralelo do vinho, isso já começa a fazer parte de você. E quando ele convive com você, com toda certeza, você vai começar a influenciar ele. E quem sabe, logo, logo, ele também vai estar pedindo para você compartilhar um pouquinho daquela sua taça de vinho. O que você acha disso? Bom, não quero me alongar mais, eu acho que a gente vai ficando por aqui, temos muito mais conteúdos aí para a gente conversar. Eu espero você aqui na nossa próxima live. Beijo grande e até amanhã.